Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa do Gigantes da Educação. Gigantes da Educação é uma iniciativa junto ao Edison, junto à Hayek College, e a ideia é que a gente fale sobre a educação dentro de Brasília, mas muito mais do que a educação dentro de Brasília, das pessoas que fazem a educação dentro de Brasília. A gente acredita na educação como sendo uma forma de transformação de realidade e a gente fala sobre grandes atores da educação de Brasília e como eles têm influenciado, mudado e melhorado com a sua ação, com as suas vivências e experiências, a educação da nossa cidade. Eu converso hoje com uma pessoa mais do que especial, está aqui para conversar com a gente, a Thalita. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago, Diana. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Poder contribuir e conversar um pouquinho sobre educação, que a gente pode falar aqui anos e anos sobre esse assunto sem cansar. É isso. Né? Thalita, todo mundo que vem aqui começa com uma breve apresentação. Então eu queria que você se apresentasse, você falasse um pouco sobre você, sua trajetória na educação e um pouco do que você acredita. Tá. Bom, eu sempre gostei muito dessa área da educação, né? Me senti muito em casa dentro da escola desde sempre. Minha trajetória começou ali quando eu estava cursando psicologia. Já tinha decidido essa área e comecei a ser convidada para dar aula de inglês, que era Legal. outra coisa que eu gostava muito Então, de fazer. pera, você era da psicologia e no meio do caminho você foi convidada a dar aula de inglês. Foi. Porque eu sempre, Uai, como assim? eu sempre gostei muito de criança, né? Assim, sempre tive muito jeito, sempre tive muita abertura e sempre fui muito criativa. Então, a gente conhecia muita gente e aí, de repente, tinha uma escolinha lá, que era uma escolinha pequenininha, perto de casa, que me convidou para dar aula para os pequenos. E aí eu fui com coragem, falei, não, eu não tenho muito inglês, mas eu vou. E foi assim que começou. Então tá bom. Então você começa a fazer psicologia, você vai para a sala de aula para dar aula de inglês para um grupo de crianças. Foi. E crianças bem pequenininhas, assim, 3, 4 anos, era uma coisa de dar vocabulário, conversar e brincar mesmo. Tá. E hoje, na educação, o que que você faz? Onde você está? O que que você tem feito? Aí, quando eu me formei em psicologia, eu comecei a gostar muito dessa área da educação e fui me especializando com relação a isso, né? Então, assim que eu terminei psicologia, eu já comecei a clinicar, mas eu comecei a fazer psicopedagogia também. Porque ao mesmo tempo que eu dava aula de inglês e tive também uma experiência fora, e aí isso Você ajudou. ficou um tempo fora do Brasil. Foi. Eu fui para os Estados Unidos, né? Morei um tempo em Nova York e lá eu fiz um curso para dar aulas para estrangeiros em inglês. Que legal. Porque foi uma oportunidade que apareceu, eu tinha família lá, então eu resolvi estudar e ficar um pouco lá. E você já era formada na psicologia ou ainda não? Eu estava com o curso trancado. Na época eu não tinha aula virtual e tal, então eu tive que passar esse tempo lá, mas foi muito rico, foi muito bacana. Tá bom. E a conversa hoje, pessoal, é uma conversa sobre os desafios da adolescência. Uhum. Então, tem mais ou menos uns 3, 4 meses que foi lançada uma série, uma minissérie. E essa minissérie, ela trouxe uma série de discussões que nunca saíram das agendas das escolas, dos psicólogos e dos interesses gerais, mas eu acho que ela veio com muita força. Uhum. Qual é, Thalita, o maior desafio da adolescência hoje em dia? São muitos, né? Eu acho que um assunto muito complexo para a gente falar. Mas o mais importante da gente entender é não desvalorizar o adolescente que está passando pelo processo, né? A gente precisa compreender essa fase como uma fase de muitos desafios. É um desafio assim grande para o cérebro, né? Porque a gente ainda está com a parte do cérebro em formação, se a gente pegar lá, né, o que a neurociência vai dizer do córtex pré-frontal e todas essas coisas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. É lógico, né, que para o Brasil a adolescência aí vai acabar com 18 anos, né? Mas a gente hoje em dia estende ela até os 25 e até os 30 até em alguns momentos, Não, né? peraí. Você está querendo dizer que a adolescência ela se estende até os... Não, eu tô perdido aqui, por peraí. causa desse estudo sobre a neurociência, que mostra que algumas características que são relacionadas à adolescência permanecem em função do desenvolvimento cerebral. Tá bom.
Então, quando ele está ali no auge dos seus 25 anos, é esperado que essas questões cerebrais já Tá, estejam em formação. tá bom, É isso. Mas compreendi. a gente tem uma realidade hoje, né, que, especialmente na nossa cultura brasileira, que isso se estende um pouco mais. Tá. É. Thalita, eu acompanhei seu trabalho em algumas escolas Uhum. e eu acho que o que sempre chamou mais atenção foi a capacidade que você tinha de verdade se conectar com esses alunos. Qual a importância da conexão, na sua opinião? Nossa, é fundamental, assim. Como a gente percebe que nessa fase o sistema límbico, que é dessas emoções, dessa pluralidade dessas coisas assim, por exemplo, na adolescência tudo é muito intenso, tudo é muito difícil, né? E ter alguém que te escute vale muito para o adolescente, né? Ter alguém que está ali disposto a entender a sua realidade, a respeitar você e a andar junto com você, pelo menos para falar assim, você não está sozinho, muda muito, né, a realidade dele. Então, eu conheci professores maravilhosos, né, vi aulas suas também que, de forma muito contagiante, entenderam isso, né, porque lidar com o adolescente ali não é só você apresentar um conteúdo ou você simplesmente cumprir uma tabela ali como professor, né, mas é a escola que entende isso, o profissional da educação que entende isso, ele já ganhou muita coisa, É né, verdade. porque hoje em dia a aprendizagem sempre esteve, né, aliado muito a essa questão emocional. Mas quando a gente consegue, porque hoje, como tem muita informação, se a gente se conecta e se a gente está dentro do mundo do adolescente, a gente consegue ter um resultado muito mais significativo. Isso que você está falando assim, muito importante. Eu acredito muito que quando você se conecta de fato, você consegue extrair muito da pessoa. Uhum, Acho que o contato muda, o interesse muda, a expectativa que um e o outro têm muda muito. uhum. Então assim, eu sigo A acreditando gente que é esse esperançoso com isso, né? a gente fica numa esperança grande em relação a isso. Mas eu acredito de fato. Agora, Thalita, a gente enxerga que a adolescência é um momento de descoberta, transformação e tudo é muito intenso. Uhum, Mas por que que a gente fica vendo, em termos de dados, cada vez mais adolescentes em situações de risco, assim, e de uhum, vulnerabilidade uhum. emocional ou social, ou se sentindo sozinho e indo, às vezes, por um caminho que é meio nocivo para ele mesmo? Sim. Aí a gente voltando um pouquinho até na série, né, da adolescência, mostra muito, assim, essa realidade violenta que eles enfrentam, né? Não é tão diferente de como foi em outras épocas, mas a questão da rede social, a questão da internet prejudica muito esse desenvolvimento, porque expõe uma situação que para ele já é muito difícil lidar de uma forma real ali, né? Então, dentro da internet, nessa realidade desse mundo que é tão volátil, eles conseguem ali dentro se expor de uma forma que aquilo fica ainda mais intenso, ainda mais difícil. Porque, por exemplo, quando a gente pensa num estudante que está sofrendo bullying, ou que ele está sofrendo com alguma questão assim que é muito interna, o adolescente não conversa com o adulto, né? É difícil ele conversar, se abrir, entender, porque nem ele mesmo está entendendo o que ele está passando. Então, é muito importante que essa escuta e essa conexão aconteça para que ele consiga enfrentar esse desafio de se conectar consigo mesmo. Porque Tá. acho que é esse o grande segredo, né? Ele entender e conseguir encontrar o seu próprio caminho. Não é você que vai dar esse caminho para ele, né? Você vai simplesmente dizer que ele vai dar conta. E realmente acreditar nisso, né? Porque não adianta ser uma coisa vazia, né? Precisa acreditar. A gente tem um índice muito alto, né, de estudantes em questão mesmo de vulnerabilidade, nessa fase assim até de suicídio, saúde mental. A gente fala autolesão hoje, né, que antes falava muito automutilação, uma preocupação muito grande, porque eles se sentem muito sozinhos e muito isolados. E não tem receita de bolo, Ah, né? A gente precisa realmente entender e valorizar de uma forma muito significativa, tá. né? Você acha que o dado, ele de fato, ele exige um olhar atento da sociedade? Com certeza. Quando você vai para o dado do suicídio ou da autolesão e de pessoas que às vezes estão sofrendo em silêncio. Uhum. O dado, ele nos assusta de fato. Assusta. A segunda causa de morte da adolescência é essa, né? Então a gente precisa tomar providências no sentido de mostrar que existe um afeto e uma segurança para esses adolescentes.
Porque quando eles estão num lugar que é considerado seguro, eles conseguem superar essa fase da tristeza e da depressão de uma forma mais significativa, Entendi. né? E assim, os pais, eles têm um contato direto, ou deveriam ter um contato direto com esse jovem. A escola tem também. Mas Uhum. pensando primeiro no pai, no responsável, na mãe. Como que essa pessoa pode estar atento a isso e o que fazer num caso como esse? Eu percebo assim que a raiva domina muitos pais no sentido de se sentirem muito frustrados, Tá, porque eles ficam buscando alternativas para conseguir alcançar esse estudante e tem só aquelas respostas monossilábicas, né? Esse adolescente precisa de alguém que se conecte com ele entrando dentro do mundo dele. Então, o que que ele gosta? Qual que é o interesse dele? Como que eu vou alcançar o coração dele? Né? Para o adolescente, a recompensa ela tem que ser muito maior do que para a criança. A criança, você dá uma recompensa pequena, ela responde rápido. entendi. O adolescente não, ele precisa de um processo muito significativo. Por isso que as redes sociais, a internet são muito preocupantes. Porque eles dão um alto índice ali de dopamina, de recompensas para aquele adolescente, que ele vai querer estar sempre em busca disso. Então, como que o pai compete com isso, né? É se conectando, é proporcionando um lugar de afeto, escuta e acolhimento. Tá. E quando a gente pensa na outra instituição social, pensando nos conceitos lá do Durkheim, Uhum, escola, sociedade, família. uhum, Agora pensando na escola, como é que a escola pode estar atenta nesses casos e até mesmo ajudar nessas uhum. questões? Tem sido um desafio muito grande para a escola, né? Porque a escola acabou tendo que abarcar muitas coisas que são da realidade tanto da sociedade quanto da família, né? Então a escola ficou muito responsável. Mas eu acredito muito em escolas que fortalecem os aspectos socioemocionais, que têm esse olhar significativo para desenvolver não só essa parte cognitiva, mas especialmente essa parte de relacionamento, de habilidades soft skills, de entender, né, inteligência emocional e como eu lido com isso no meu dia a dia. Né? Então, o que a escola pode fazer é fortalecer, proporcionar esses ambientes mais seguros, esses Uhum. lugares de escuta, acolhimento. Isso, assim, com certeza, sem dúvida, é um ganho muito grande para os adolescentes. Vendo os meus estudantes da minha escola, eu fico também percebendo que eles, não sei se faz sentido, mas que eles têm uma tendência a que tudo é muito emergencial para eles. Parece que eles têm uma pressa muito grande. Por que que eles têm uma pressa muito grande para que tudo aconteça tão rápido? Como é que é isso? É um desejo muito grande de questionar, né? A fase da adolescência é essa fase de você se colocar nesse papel de não, deixa eu entender aqui como o mundo funciona e lidar com essas regras de uma forma mais disruptiva, né? Para eu poder me posicionar. Uhum. Então é uma sede muito grande, é uma fome muito grande de ver os resultados, de poder entender como essas coisas acontecem, né? E a maturidade vai fazendo ele, né, com o amadurecimento aí do cérebro, entender que existe uma avaliação de risco, que existe um tempo para que isso aconteça, que as coisas vão acontecendo com uma lógica diferente da que ele espera. Né? É como se a gente pensasse numa água em ebulição ali, Uhum. as emoções ali o tempo inteiro. Então, eu quero rápido, eu quero logo, eu quero intensamente. Essa é a característica mais forte da adolescência. Tá. Né? E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo e entendendo que não é bem assim. E aí você tem razão, porque se você pega alguém que não se preocupa, que talvez relativiza o que essa pessoa está sentindo e o que ela está trazendo, talvez ela não tenha espaço com algumas pessoas. E aí Uhum. ela não vai falar sobre isso, dependendo do que ela escutar, ela vai achar que essa demanda e o que ela pensa não é tão importante e talvez ela se feche mesmo. E aí vem o problema da rede social. Porque ela Porque aí, encontra. Eita. aí ela encontra lá naquele lugar uma forma de se expressar, né? De falar, de trazer inquietação, de mostrar revolta, de mostrar o ódio. E aí, assim, tem muita voz, tem muito palco, tem muito público e pessoas muito diferentes. Então, os pais precisam estar muito atentos, né? O que ele acessa, onde ele acessa, o que ele faz, com quem ele fala, né? A gente acha assim que para o adolescente só mostrar o caminho já é suficiente, mas não é. A gente precisa ainda andar de vez em quando com ele para ir se certificando que ele está indo no caminho, que é um caminho, né, saudável para ele. Cara, isso é muito importante, porque talvez a gente, enquanto educador, pai e mãe, a gente tenha uma tendência a acreditar
que chegou numa determinada idade, agora não. Já que você está nessa idade, você pode ir Se sozinho, vira. se vira aí. E na verdade não é isso. É o contrário. O cara, ele precisa, talvez ainda mais do que o outro. Exatamente. E por ser uma fase assim tão carente, né, de tantas coisas intensas acontecendo, esse lugar seguro, esse lugar do afeto é sempre um lugar muito importante, né, de você fortalecer. Então, não pode deixar sozinho, assim, de Não verdade. deixa sozinho. Especialmente na rede social e na internet. Tem, assim, por conta de tudo que aconteceu em relação aos celulares e os debates e as agendas políticas e tudo mais, esses temas ficaram muito fortes. E tem um livro, não sei se chegou a ler, mas tem um livro que chamou muita atenção das pessoas da minha escola, que foi aquela da Geração geração ansiosa. ansiosa. Todo mundo acabou lendo esse Sim. livro, o Mac leu esse livro. E de fato, você acredita que as pessoas estão mais ansiosas? Acredito, com certeza. E o que que mostra isso? O que que prova, assim? São os dados, né, dessas pesquisas que vão mostrando como a gente está lidando com esses desafios. A forma como a gente reage é uma forma muito intempestiva, a raiva está ali num índice muito alto, né, e os comportamentos impulsivos também, é esse consumismo que acontece, tá tudo relacionado. Com esse exagero de informações, esse bombardeamento de acesso que a gente tem, essa exposição muito grande. Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma muito inteligente, né? Assim, a inteligência tem que estar sempre lutando ali para superar essas questões que são mais emocionais, que são questões que desafiam aí, que vão deixando a gente mais ansioso mesmo. Entendi. Você é psicólogo escolar, então você Uhum. acompanha uma série de estudantes, você lida todos os dias também com professores. Sim. O que que você falaria para os professores em relação a tudo isso e esses cenários em algum instante muito desafiadores e caóticos? O que fala para ele? Olha, é difícil, viu? A gente está ali numa jornada pedagógica essa semana, né? E estamos estudando aí várias coisas que a inteligência artificial e tudo isso que tem influenciado muito a sala de aula. Mas, assim, é o básico, Diana, é o vínculo. É o vínculo, é o cuidado em você fazer a sua aula ter sentido, é você se conectar com o estudante, é você buscar ter esse relacionamento, né? Porque a informação, a sua aula lá sei lá, a Guerra Fria tem 1000 podcasts, em 1000 YouTubes, em 1000 lugares que ele vai ter acesso. Mas você ali é só você, né? Então, isso é muito importante. Eu diria para o professor estudar, né? Estudar Boa. sempre, mas essa questão do relacionamento é essencial. O que você está falando é muito legal. Não substitui. Uhum. Você pode ter lá um monte de, igual você está falando, um monte de lugar onde essa informação vai estar, onde ela vai estar disponível, onde ela pode acontecer, mas aquele momento não tem como ser substituído. Exato. Só quem vai viver aquele momento é quem está ali e quem de fato aproveitar aquele momento. Porque tem também a pessoa que está lá, mas não está lá. Isso, não aproveita, né? Não tira daquele momento e até daquele conflito, porque tem muito conflito em sala de aula, uma oportunidade para aprender. Eu fiz um negócio numa apresentação no final do ano passado. Os pais, quando a apresentação dos pequenininhos vai acontecer, era uma apresentação de, tipo, cerimônia da caneta, da caligrafia. Sim, que é o 5º ano lá, Quinto que vai ano, começar a escrever com a vai começar a caneta. escrever com a caneta e tal. E eles faziam uma apresentação que era muito bonita. E aí eu, assim, acompanhando umas tendências de alguns shows, em alguns shows as pessoas estavam sendo, assim, o cantor falava assim, cara, vamos fazer um combinado? Guarda todo mundo no celular. Não filma, não se preocupe em filmar, tenta só Curtir. viver esse momento. Claro que eu não tinha como fazer isso Sim. sozinho, aí eu prometi 2 apresentações. Então vamos fazer assim? Eu vou fazer uma para você não estar preocupado com o celular. Que legal. Então assim, guarda o celular, todo mundo. Assiste seu filho. Aproveita esse tempo de qualidade com você e seu filho, sem se preocupar com gravar, com o Zoom, não sei o quê. Aí a gente faz uma outra, aí se você quiser gravar, você grava. Foi a forma que eu encontrei. Sim. Mas essa coisa dele estar presente, da criança ver ele ali, estar de fato sentindo, aquilo é muito importante. Muito, muito importante. E fica uma memória, né? É realmente a memória do que ele sentiu,
Não é a memória da apresentação. Não é a memória do que ele cantou, que ele falou. A memória da sensação vivida com Por aquilo. isso que é tão importante. A diferença da sensação do seu pai gravando lá com o celular dele, da sensação do seu pai te olhando, falando, é isso aí. Completamente. Batendo palma e estando junto com você é diferente. Né? Então, a gente precisa se desconectar dessa forma e se vincular mais. Tá. Mesmo. Crianças muito, muito menores do que os adolescentes que a gente estava falando inicialmente. O quão a tela, o digital, o ligado aos vídeos e tudo mais pode ser nocivo para essa criança. Quando a gente pensa numa criança do Fundium, de 7, 8 anos até 10 anos de idade. A grande questão é que você limita a quantidade de experiências que ele vai ter, que ele poderia estar de uma forma exponencial vivendo se ele não tivesse ligado na tela. E o excesso de dopamina no cérebro. Porque Entendi. o que ele faz lá é uma recompensa eterna, né, dentro da tela. Então, ele vai ficar querendo coisas e estímulos para ele tão parecidos quanto aquilo, porque aquilo é muito legal. Só que a vida real A vida não real não é assim. não é Você tão vai ler um legal, né? livro, você vai escrever uma redação. Calma, é com mais... Então, assim, as crianças pequenas precisam ter experiências de língua, né? Assim, por exemplo, quantas palavras que um vídeo de 2 minutos te dá e quantas palavras que uma conversa de 2 minutos te dá. Tá bom. Né? É muito diferente. Então, é um Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. acesso à pluralidade ali, né? Não só do que a língua traz, mas da aprendizagem. Isso é só um exemplo. Né? Então, assim, eu brincar com Lego é muito diferente de ver alguém brincando com Lego. Então, lá no vídeo, ele está mostrando alguém brincando com Lego, mas ele brincar com Lego, ele vai estar estimulando, assim, o fazer, vários aspectos do desenvolvimento ali, né? Então, assim, precisa mesmo limitar e tentar trazer experiências mais inovadoras, mais tranquilas, até o próprio ócio, né? Até a própria não fazer nada, a criança aprende. Né? Porque às vezes os pais ficam agoniados assim, mas não tem nada para fazer. Um monte de coisa, um hiperestímulo. E eu tô falando isso porque eu também sou mãe, eu sei como é que às vezes é difícil, mas a gente também precisa entender que esses momentos ociosos também fazem eles se desenvolverem. E esse momento ocioso seria o quê, Thalita? Para deixar bem claro, assim, para quem está acompanhando a gente. Aquele momento que você bota ele com um brinquedo, que você fala, agora eu vou ler aqui um livro, ou eu vou fazer uma coisa e você vai ficar fazendo outra coisa, né? Assim, você pode dar para ele várias opções, sei lá, uma caixa de tecidos, uma sucata, uma coisa assim, não é aqueles brinquedos tecnológicos e caros, não tem necessidade disso, né? Você proporcionar, porque para a criança, assim, ela é muito simples, né? Um pedaço de papel, sei lá. O Rodrigo fez 1 aninho e o Rodrigo prefere brincar com a caixa do que com o brinquedo. Pronto, é isso. Porque ele está explorando aquele objeto. E ele explorar aquele objeto é um comportamento do brincar que traz para ele muitas ferramentas para ele se desenvolver. Então, não é assim, o carro do bombeiro. Né? É você conversar sobre isso, é você ouvir o som do bombeiro, é você falar o que o bombeiro faz, né? Sua interação com ele. Mas e a caixa? Vamos guardar e vamos ver, né? É isso, assim. Entendi. E agora pensando no cara do Fundamental 2. E aí é o cara de 11 anos até 15 anos. Eles vão estar muito mais próximos disso. Algumas famílias começam a acreditar que o celular é importantíssimo por uma questão de comunicação, de segurança. E eles vão caindo também naquela coisa de todo mundo tem, e aí o jovem fica querendo, aquele adolescente fica querendo. O que fazer com esse segmento, com essas pessoas e com as pessoas dessa idade em relação à tela, à rede social e aos cuidados disso? Assim, claro, conversar muito sobre esse assunto abertamente, né? Porque eles têm uma opinião muito formada sobre isso, então é preciso conversar com eles sobre esse assunto e trazer regras muito claras e específicas para o que é importante para a família, né? Então, se de repente para a família ele vai parar de ficar no celular 9 horas da noite, não tem negociação. É sobre isso, assim. Eu não aconselho que o estudante durma com o celular. Eu acho que o celular tem que ficar fora do quarto. Tá bom. Porque isso é importante para um lugar ali que você não tem acesso dentro do quarto, que você não sabe quanto tempo ele acorda para mexer, então as telas... Você acha que tem criança que acorda e se tiver com o celular ela pode acordar para mexer ou nem Não dormir? acho, eu tenho certeza. É sério, Thalita?
eles ficam jogando à noite, né? Entendi. E eles vão para a escola com sono porque eles estavam lá e porque Jogando à aquilo é noite. muito recompensador, né? Então, precisa ter essa regra, esse limite claro. E, assim, evitar a rede social o máximo possível, né? 16, 18 anos. E tá sempre monitorando, entrando, vendo. Olha, eu vi uma fala de um delegado sobre esse assunto. Ele falou assim: criança que não compartilha a senha do celular com os pais não deve ter celular. Eita. Olha que coisa, né? Cara, mas a gente já viveu umas coisas tensas em escola, né? Aham. Mas é isso, assim. Uma criança dessa idade, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e independente da idade que tiver, eu acho que existe um nível de uma privacidade supervisionada, não tem como. Sim, Ainda mais por todos os riscos, né, que eles estão expostos hoje. exatamente. De possíveis vídeos, de vídeos falsos, de inteligência artificial e o tanto que isso é pesado, É né? muito pesado. A gente acha que o filho está seguro ali no quarto, seguro da rua, né? Mas imagina a rua elevada à 10ª potência, é a Isso, internet dentro do quarto. cara, é isso. Eu ouvi um negócio muito, muito interessante. Eu vi uma pessoa falando assim: você deixaria seu filho brincar num lugar escuro, de noite, sozinho, que você não conhece? Você deixaria? Aí todo mundo sempre vai falar que não. Então por que que você deixa ele ter acessos quase que ilimitados a qualquer tipo de conteúdo e Uhum, assunto? uhum. Então, de fato, esse É, lugar é um lugar talvez mais perigoso e com pessoas tão nocivas quanto outros lugares poderiam ter. é sim, a gente tem que estar muito atento, né? Porque até pra gente, a gente cai em golpe, A né? gente cai em A golpe. gente, pô, a gente é A gente adulto, a cai gente em tá com o golpe. cérebro formado e a gente cai. Então, a Ai, gente ai. precisa tomar cuidado com eles. Tá bom. Nas suas escolas, onde você passou, teve alguma experiência que te marcou, assim, de um estudante ou de uma estudante, de alguém que você viu sair de um lugar, caminhar para um outro lugar e vencer desafios? Você lembra alguma Eu situação? lembro, e foi uma que a gente viveu junto. Foi uma estudante que a gente acompanhou lá quando a gente estava trabalhando no Projeção, que ela tinha uma questão emocional muito sensível, quase todo dia ela precisava conversar com a gente. Eita, eu sei quem é. E ela estava assim num processo que parecia depressivo e era muito intenso e de muitas questões, né? E foi um processo muito doloroso para ela, mas a conexão que ela teve ajudou ela a se encontrar nesse processo, né? Hoje você vê ela está trabalhando, ela está estudando, ela está Trabalhando, tá desenvolvendo bem. outras coisas, né? Então acho que essa questão da conexão realmente muda, transforma vidas. A gente precisa lembrar disso, né? Esse investimento que você faz em si é um investimento que também é acadêmico, mas é dessas inteligências que são socioemocionais também. Tá. E, assim, eles estão numa idade em que muitas escolhas são feitas. Eu conversei na semana passada sobre o momento da escolha profissional e das decisões. Uhum. Como é que você enxerga esses alunos adolescentes, 15, 16, 17 anos, tendo que escolher cursos e escolher o que fazer? É. Eles precisam ser provocados, porque eu acho que essa geração está esperando muitas respostas acomodadas, de uma forma muito acomodada, né? Eles precisam ser provocados para ir atrás do que interessa, porque às Legal. vezes eles não conhecem, né? E realmente é difícil a gente saber com essa idade. Mas eles precisam ser incentivados a isso. Assim, você vai dar conta de escolher, né? E mesmo que a sua escolha não seja a escolha que você quer lá no seu futuro, tudo bem, né? Mas você precisa entender que a partir de agora você vai precisar arriscar, porque a grande questão é que você escolher uma coisa é perder tantas outras, Eita. né? Precisava falar isso para as pessoas? É Precisava, verdade, é Thalita, falar isso? difícil, não é Você fácil. escolhe uma, você está deixando outras tantas. Mas você tem que acreditar na sua escolha, né? E colocar ali o seu voto de confiança de que você vai se dar bem naquela escolha que você vai fazer. Né? Seja ela estudar fora, seja ela escolher os cursos que são mais, né, medicina, direito, engenharia, desafiadores, ou aquele, não, eu vou fazer um curso que ninguém quer fazer, tudo bem, né? Mas você precisa acreditar nesse potencial. Tá bom. Ser feliz. Sempre no meio do nosso programa tem uma pergunta que é do nosso patrocinador. Eita. Nosso programa é patrocinado pela Hayek Global College. Uhum. E a nossa pergunta tem a ver com a internacionalização do ensino. O que Uhum. você pensa sobre a internacionalização do ensino? Se é uma possibilidade, você que chegou a estudar fora, o que você acha sobre isso? Eu vejo como muito importante
para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Hoje eu estou numa escola que ela é internacional e eu vejo muitas famílias, né, na Heavenly lá procurando essa escola justamente porque abre essas portas para poder estudar fora. E existe assim a necessidade desse incentivo para essas instituições, né? Para que a gente entenda que esse investimento fora tem muitos ganhos, né? A pessoa, quando ela. Eu te falo isso por causa da minha própria experiência, Pô, né? você tava lá, né? Você tava lá. E ela, Foi pouco muito humilde, ela já legal. chegou e falou Nova Não. York. Caraca. Foi muito bom, assim. Então, e a cidade, ela é legal porque ela é plural, né? Então, você encontra pessoas de todo mundo, do mundo lá. Então, você ter essa oportunidade de vivenciar uma educação que te leva para o exterior é incrível, assim. É uma chance, uma oportunidade que ninguém deve desperdiçar. Funciona e você recomendaria. Demais. Então, Muito tá bom. importante. Sobre adolescentes, Thalita, e já indo para a reta final da nossa conversa. A gente falou sobre os pais, a gente falou sobre os professores, a gente falou sobre a escola, a gente falou sobre conexão. Como que eu faço para essa conexão existir dentro de casa? Uhum. Porque às vezes é dicotômico, né? Assim, eu tô lá todo dia com a pessoa. Por que a pessoa se esconde no quarto e por que a pessoa se torna tão monossilábica a ponto de pouco interagir com a própria família? É, é, como eles estão vivendo de forma muito intensa, eles também vão potencializar a diferenciação dos pais de uma forma muito intensa. Porque a infância, você tem aquele pai herói, você tem aquela mãe que você admira, que você quer ficar junto. E aí, a partir da adolescência, você vai começando a ver os erros dos seus pais, a criticar o que eles fazem, as escolhas que eles fizeram. Então, você quer esse afastamento. Entendi. Esse Isso é uma questão que é normal, É que normal, é acontece, normal. tá? Agora, sim, a gente tem que, lógico, né, observar até que ponto isso é normal, né? E o que que a gente pode fazer dentro, né, das possibilidades que a gente tem para poder acompanhar esse adolescente. Então, como eu falei, assim, a primeira coisa é você entrar no mundo dele. O que que ele gosta? Ele gosta de coisas do mundo geek? Eu detesto, mas eu vou conhecer o que é. Entendi. Ele gosta do filme Como Treinar um Dragão? Eu vou assistir com ele. Né? Ele gosta de, não sei, o que que eles, né, estão assim, uma série específica. Eu ouço muito o que os alunos estão falando, porque a gente precisa. A gente precisa assistir o que eles assistem, É beber da isso. fonte deles. Porque não adianta a gente falar assim, ai, na minha época e tal, beleza, sua época já passou, querido, né? Sua época Você foi. agora que precisa se inserir no mundo dele, né? E realmente insistir, porque às vezes assim, aquela porta fechada, que ele não sai daqui, aí o pai vai embora, ele não reage, ele não, então eu vou deixar para lá. A gente tem que ter o bom senso, assim, né? Eu sei que é difícil de encontrar porque não tem a receita de bolo, mas tudo que tem equilíbrio é mais saudável. Então, lógico, tem aqueles momentos que ele vai precisar ficar ali sozinho e tal, mas não deixar de ter a oportunidade de você entrar naquele mundo, entrar naquele quarto, entrar naquela conversa e ter as crianças, os adolescentes perto. Não, então vamos, traz eles lá para casa, né? Em vez de você levar ele para lá, traz também. Isso é importante, né? Porque você está ali, você está vendo que eles conversam, você está vendo que eles gostam. E aí você vai conseguir construir um caminho de entendimento, né? Mas Tem uma entrevista do Cortella que ele fala sobre um pouco disso. E ele fala sobre, você quer ter um jovem mudo, calado e monossilábico, é só você perguntar o que todo mundo perguntaria e de uma forma que parece que você está numa oitiva, quase numa audiência, assim. Ah, como é que foi sua aula? Ah, o que você fez hoje? Ah, o que foi legal? E aí ele estava tentando fazer as pessoas desconstruírem isso e irem para um caminho assim. Pô, o que aconteceu hoje no seu dia que foi mais legal? O que no seu dia hoje que não foi tão legal? uhum, Que tipo de brincadeira, e aí dependendo, né, as proporções e a idade, que brincadeira hoje, cara, que se fez que deu muito certo? Então, assim, você está perguntando sim da rotina, mas você está de uma forma. de uma forma mais intencional participar daquele dia a dia. E de um jeito que ele não consegue responder sim e não. É isso. E a, Porque senão ele vai responder sim e e não. a principal sacada é essa, porque aí você sai do discurso do sim ou não, você sai de um discurso que parece simplesmente assim,
Cara, que imposição, que trem de me perguntar todo dia a mesma coisa, e como é que foi, como é que não foi. E aí você pergunta com coisas muito específicas e até uma forma de você disparar o interesse, porque você vai encontrar alguma coisa no meio dessas perguntas que pode chamar mais atenção. Uhum. E aquilo ali vai ser para você um disparador com aquela criança, com aquele jovem, porque aquele assunto é um assunto de interesse. É isso. Então, pô, se eu pergunto pro Theo uma coisa que eu sei que ele gosta, a resposta é completamente diferente. Se eu Aham. simplesmente pergunto assim, como é que foi o seu dia? Ou como é que foi a sua aula? Você fez bagunça? Você foi um Aham. bom menino hoje? Né? Sim, Uhum. não, É. tá. Fazer umas Então, perguntas inteligentes, que ele tenha que elaborar uma resposta para te eu responder. acho que pode ser um caminho, pelo menos inicial. Claro que não existe essa receita de bolo, e é sofrido mesmo. Porque às Uhum. vezes você não sabe como conectar. Você não consegue criar um repertório fácil para aquilo. E você se preocupe, você ama, você quer aquela pessoa muito bem. Uhum. Mas às vezes é até difícil para a pessoa conseguir fazer o outro perceber isso. É. E o que eu falo para essa pessoa que não consegue? Eu imagino, assim, que essa diferenciação dessas gerações traz essa dificuldade, né, de entrar dentro desse mundo. Mas é muito importante ir aos poucos, né, assim, por etapa, não querer tudo assim de uma vez, porque isso é um relacionamento que se constrói com o tempo. Né? Então, assim, uma coisinha de cada vez, né? Vamos chamar ele para jantar. Vamos falar agora, hoje vai jantar todo mundo na mesa, uma coisa que a gente não faz em casa, Eita. né? Pequenas mudanças na rotina vai trazendo essa criança, esse adolescente para um olhar diferente, né? Assim, não, eu conversei com seu amigo, né? Eu tive a oportunidade ali no final da aula e tal, eu vi que ele estava usando não sei o quê, Ou né? então de Então, saber o nome dos amigos. isso é importante. É, Sabe, a gente não tem ali, né? Porque para o adolescente, para a criança ali, dependendo da fase que ele está, essa rede social, esse nicho, identifica mais. Nossa, ele tem mais identificação com isso que com a família. é, Então, assim, você precisa saber quem são eles e estar junto com eles também e levar eles para passear e fazer coisas juntos. Isso é importante, né? As crianças gostam disso, elas veem que você valoriza, né? Essa escolha que ele está fazendo por essas amizades. tá bom. E o pessoal com estudo? E com nota baixa e o sofrimento que eles têm na escola, na adolescência? Como é que é isso? É. O sofrimento precisa desse acompanhamento, né? Vamos pegar esse estudante, entender um pouco aonde que está essa dificuldade, para a gente conseguir potencializá-lo e fazer uma trajetória ali diferente para ele. O que está sendo ali difícil, talvez começar pela rotina, não está dormindo bem, ou não está interessado, ou tem alguma coisa acontecendo em casa que não está fazendo bem. Ou eu tenho uma dificuldade na base lá da matemática, vamos fortalecer essa base para ele conseguir alcançar o que é mais difícil lá para frente. E assim, de verdade, por último, indicar essa investigação, que é uma investigação mais neuropsicológica, né? Tá Porque bom. hoje em dia qualquer coisa, não, vamos ver se você tem déficit de atenção e tal. Né? A gente precisa primeiro ir identificando as etapas para depois, não, realmente tem uma dificuldade mais severa aqui, a gente precisa de uma avaliação. Tá. E como é que você pensa a escola? A escola é o ambiente dos conteúdos, a escola é o ambiente das experiências. Se tivesse uma escola perfeita para você, na sua cabeça, assim, modelo ideal, sonhado, qual que seria? A gente fica muito nesse lugar utópico, né, como educador, Né? mas eu acho que seria uma escola que realmente se conecta com cada jovem ali, cada criança, cada adolescente, né, que consegue personalizar, que consegue identificar os desejos, que consegue encontrar e valorizar o sonho de cada um, né, porque as coisas hoje são muito prontas, né, você tem caminhos muito óbvios para se seguir, mas às vezes a grande sacada está ali dentro e nem o adolescente, nem a criança, nem a família sabe. Né? Então, quando você valoriza o que aquela pessoa tem, você consegue ter esse resultado positivo. Né? Então, acho que uma escola perfeita seria essa escola, assim, que consegue, de uma forma bem intensa, se conectar mesmo com cada um. Então, Thalita, tá na reta final da nossa conversa. Tá quase acabando, cara, foi muito rápido. E eu fiquei muito feliz, assim, de conversar com você hoje sobre esses assuntos.
agora que você está mais tranquila, relaxada, me fala, o que você achou da experiência, como é que foi? Ah, muito legal, assim, é muito bom falar sobre aquilo que a gente vive, né? E ter essa oportunidade mesmo de aprender mais, né? Porque cada conversa que a gente também se conecta com o outro e respeita a realidade do outro. O trabalho que vocês estão fazendo aqui no Gigantes da Educação é muito rico, é um podcast mais legal que o outro. E eu tenho certeza que vai somar demais, né? Para quem tem esse interesse pela educação, conseguir acessar isso e aprender é muito rico. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né? Com o Edson, né? E Isso. todo mundo aí que está por trás aí, e parabéns. Tudo bem. Para finalizar, eu vou falar um ponto do que eu aprendi dessa conversa de hoje. Você deixa o outro ponto que você também achou que foi extremamente relevante. Você começa, para nem ter o risco de eu falar o seu. Você começa. Os 2 pontos marcantes dessa nossa conversa de hoje. Bom, acho que quando a gente fala de educação, a gente nunca desvincula do afeto, né? E a gente falou muito isso aqui hoje, né? A importância da gente aprender com conexão, né? Da gente se colocar, né? Não é nem no lugar do outro, mas é junto, né? Você ter um olhar mesmo afetuoso para essa história, para esse estudante e para a realidade mesmo que cada um enfrenta é muito importante. Então, é uma forma de você entender a pessoa, valorizar e respeitar a pessoa. Acho que esse é o segredo. Nossa, acho que eu devia ter falado primeiro. Você falou muito bonito, agora eu tô enrolado. Acho que meu aprendizado tem a ver com o que a família precisa. A família precisa estar perto, a família precisa estar preocupada, a família tem que fazer questão desse jovem. Escuta esse jovem, escuta esse adolescente. Se esforça intencionalmente em fazer parte do que é importante. Porque se você não for essa pessoa importante, outras pessoas serão. Outros lugares serão. E a gente não vai conseguir acompanhar tudo em 100%. Então, você vai ter que construir com esse jovem, até que ele se solidifique enquanto um adulto, uma série de expectativas, uma série de comportamentos, e caminhar no que você acha o melhor não é simples. E se você estiver perto, e se você estiver fazendo o exemplo, e se você estiver se esforçando muito, eu acho que pode acontecer. Então, esse foi meu aprendizado com você hoje. Tá bom? Obrigada, Diana. Senhoras e senhores, a gente encerra mais um episódio dos Gigantes da Educação. A conversa hoje foi com a Thalita sobre os desafios da adolescência. Thalita, se o pessoal quiser entrar em contato com você, por onde que eles falam, com a rede social, como que eles fazem? Eu tenho muita abertura lá no Instagram, né? Thalita Santos Psicóloga. E o que precisar, a gente está aí para poder contribuir e ajudar. Tá bom, agora é a hora do tchau, só. Só agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada, gente. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que acredita, acompanha e curte muito os temas relacionados à educação e os grandes atores da educação da nossa cidade, aqui do DF. Até a próxima, pessoal. Valeu!